Olá, estudantes do Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre bioquímica celular e nutrição. Nós vamos falar sobre compostos inorgânicos. Vocês vão ver que as próximas 3 aulas vão ser divididas em bioquímica celular. Então nós temos os compostos inorgânicos primeiro e depois os orgânicos, parte 1 e parte 2. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Relacionar os conhecimentos sobre os compostos inorgânicos da célula com a química dos alimentos, priorizando entendimentos sobre hábitos de vida mais saudável. Então, nós vamos entender que uma alimentação saudável é importante porque eles trazem os elementos químicos essenciais para o nosso corpo manter a vida. Olha, você sabia quais são as principais moléculas da matéria? Então, nós temos substâncias inorgânicas, como eu falei no começo, e as substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são aquelas que não têm o carbono na sua composição. Então, quem são elas? A água e os sais minerais. E as substâncias orgânicas, elas têm o elemento carbono na sua composição. Quem são as substâncias orgânicas que nós vamos estudar? Proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e também as vitaminas. Vamos refletir. Vocês já ouviram falar sobre a quantidade de sal? Provavelmente vocês conhecem alguém que tem hipertensão, por exemplo, e não pode comer coisas muito salgadas. Mas por que o sal em excesso vai fazer mal para a saúde? Quais são os riscos da desidratação? Então, o excesso de sal, ele pode causar prejuízos, porque ele pode aumentar a pressão arterial. E o excesso de sal pode causar desidratação. Por quê? Porque se o meio externo está mais salgado do que o meio interno das células, a água que está dentro das células vai sair e vai ir para o sangue. E aí elas vão ficando sem água e aí causa desidratação. Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de sal nos alimentos, porque ele pode desencadear algumas doenças e risco de desidratação, tá? Olha. Vamos relembrar o que é composto químico. Então, o que é composto químico? Olha, a palavra composto já diz que não é só uma coisa, é mais de uma coisa, né? Então, olha, é uma substância química constituída por moléculas ou cristais de 2 ou mais átomos. Por isso que ele é chamado de composto químico. Então, tem 2 ou mais átomos ligados e formam um composto. Eles podem ser os orgânicos e os inorgânicos. Olha, observem aqui na imagem. Eu tenho os compostos orgânicos, quem são eles? Lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos e os carboidratos. Olha, eles possuem o carbono na sua composição. E compostos inorgânicos têm a água e os sais minerais. Nós vamos ver nessa aula a água e os sais minerais. Vamos começar aprendendo sobre a água. Por que a água é tão importante para o nosso corpo? Não sei se você sabe, mas acredito que sim. Que cerca de 70% do nosso corpo é formado por água. Por que ela é tão importante? Por que ela é especial para o nosso corpo? É isso que nós vamos entender nessa aula. Então, olha, a água, ela é líquida em temperatura ambiente. A água que nós encontramos no planeta Terra, ela é líquida. E isso é importante porque a água líquida deixa com que os compostos químicos, eles se dissolvam na água, então consigam passar lá no nosso corpo junto com o sangue. A olho nu, ela é incolor, ela é inodora não tem cheiro e é insípida. A água não tem gosto. Se a água que você toma tem gosto, provavelmente tem algum composto lá dentro, mas a água não deveria de ter gosto nenhum, né? E ela é essencial para todas as formas de vida. A água, ela é solvente universal. O que é solvente universal? Praticamente todas as substâncias são dissolvidas na água. E isso é importante para quê, professora? É importante porque quando nós ingerimos esses nutrientes, esses compostos, os átomos, eles se dissolvem na água. Tá, mas e daí, professora? E daí que o nosso sangue é constituído por água, 90% do nosso sangue é água. Então, a água dissolve esses compostos e à medida que o sangue vai circulando no nosso corpo, ele vai deixando esses elementos químicos que a célula precisa para a manutenção da vida. Então, por isso que é importante que ela seja o solvente universal. Ela tem características químicas que auxiliam na
é termorreguladora, né? Termo de temperatura. Então, ele regula a temperatura. Por exemplo, você está com muito calor, fez atividade física, tá sol e você está com muito calor. O que acontece no teu corpo? Começa a suar. Tá, mas e daí, professora? O suor faz o quê? Quando a água do suor evapora, ele acaba levando esse calor do nosso corpo, por isso que refresca. Então, ele é termorregulador, ele percebe que aumenta a temperatura do nosso corpo e se ele passa da temperatura ideal, nosso corpo a gente começa a suar e aí ele vai tirando esse calor para que a gente possa manter sempre a temperatura constante. E ela também, a água, ela funciona também como lubrificante. Todos os seres vivos têm como seu principal componente a água, todos. Então, a vida como nós conhecemos na Terra, todos os seres vivos têm água como principal componente. A água, ela pode ser, as substâncias que se dissolvem na água, elas podem ser de duas formas. Elas são classificadas em hidrofílicas e hidrofóbicas. Hidro vem de água, fílica vem de filia, que é amigo. Então, as substâncias que se dissolvem na água, a gente chama de hidrofílicas. Agora, as substâncias também podem ser hidrofóbicas. Hidroágua, fobia vem de aversão ou medo. Então, elas não se dissolvem na água. A gordura, por exemplo, ela não se dissolve na água. Você já viu quando alguém fazendo arroz lá na sua casa, por exemplo, aí coloca um fiozinho de óleo no arroz. Mesmo que você mexa, forma um monte de bolinha e aí depois ele se une e fica aquela bolsinha de gordura em cima, boiando em cima da água, né? Por quê? Porque ela não se dissolve na água. Então, ela é hidrofóbica. E do que é constituída a molécula de água? Ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio, H2, mais o oxigênio. Então, observe aqui na imagem, nesse copo d'água, representa uma molécula de água, né? Então, o vermelhinho é o oxigênio e o branquinho são os 2 átomos de hidrogênio. Numa gota de água, gente, nós temos zilhões de moléculas de água. Então, não é uma só, são milhares, zilhões de moléculas, tá? E não sei se você já viu, mas acredito que sim. Você já estava, assim, por exemplo, no rio ou em algum lugar e um inseto veio e pousou em cima da água. E ele meio que consegue andar em cima da água, como está nessa imagem aqui, ó, na segunda imagem. Vocês já viram isso? Já viram que não consegue afundar, ele não afunda? Ou então, vocês já colocaram a mão assim, ó, na água e vocês conseguem sentir exatamente onde está a água? Parece que tem alguma coisa pegajosa em cima da água? Isso é chamado de tensão superficial. O que acontece? Os átomos, quando eles estão em cima, eles se arranjam de tal forma que eles fazem como se fosse uma rede. Isso proporciona que alguns insetos nadem ali. Isso ajuda dentro do nosso corpo. A água circular no nosso corpo ajuda com essa tensão superficial, né? Ele se comporta como uma camada elástica. A força é puxada para o meio da massa. Agora nós vamos falar sobre sais minerais. Então, eu falei sobre água, agora nós vamos ver sais minerais. Bom, o que são os sais minerais? Eles são reguladores. O que é regulador? Alguém que vai ficar controlando. Então, ele vai regular, ele vai controlar. Mas controlar o quê? Algumas funções relacionadas ao metabolismo. Tá, professora, mas o que é metabolismo? Metabolismo são as reações químicas que tem dentro da nossa célula. Então, nós temos células e as células vão fazer reações químicas. Por exemplo, você se alimentou. O que acontece com esse nutriente? Ele vai ser digerido. Então, são reações químicas para ser digerido. Vai ser colocado dentro da célula, vai ser transformado dentro da célula. Então, tudo isso são reações químicas. E os sais minerais, eles se ajudam a regular essas reações químicas, né? Então, eles são essenciais para que as células funcionem. Porém, o nosso corpo sozinho não produz esses sais minerais. Então, se os sais minerais são essenciais e o nosso corpo não produz, de onde que a gente tira esses sais minerais? Nós tiramos da alimentação.
né, elas são encontradas, a maioria dos minerais são encontrados no solo. Então, quando as plantas absorvem esses minerais para construir o corpo delas, e nós nos alimentamos, nós estamos trazendo esses sais minerais para o nosso corpo, né? Então, a forma de obter os sais minerais é uma alimentação balanceada. O que é uma alimentação balanceada? É aquela que tem todos os minerais, então tem frutas, verduras, legumes, tem o arroz, o feijão, carne, né? Se você faz uma dieta, tem que cuidar para que ela seja uma alimentação balanceada, para que você tenha todos os compostos que são importantes para o nosso corpo. Vamos para uma atividade. Olha, atividade sobre a água. A água é o elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies da natureza. Quais são as principais contribuições da água para o ser humano? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto. E aí, gente, conseguiram pensar por quais são as principais contribuições da água para o ser humano? Então vamos lá na resposta. Olha, ela é responsável pelo transporte dos nutrientes no nosso organismo. Lembra que eu falei que quando a gente se alimenta, o nosso corpo vai digerir essas substâncias e o sangue vai carregar esses nutrientes. Mas é o sangue que carrega? Não, porque no sangue ele é composto por água e a parte sólida, que são as células. Então, é nessa água que está na composição do sangue que vai levar esses nutrientes. Ele é o regulador de temperatura corporal, ele ajuda a eliminar substâncias tóxicas no metabolismo. Então, no suor, nosso suor, ele sai água e sai sais minerais também. Substâncias que muitas vezes podem ser tóxicas. Então, ele é eliminado pela água, eliminado lá na urina também, né? Participa de todos os processos fisiológicos da digestão, absorção e assimilação e excreção. Então, ele absorve os nutrientes, faz a assimilação desses nutrientes no nosso corpo e ele também ajuda a excretar. Então, sai água do nosso corpo através das excretas e também ele auxilia na prevenção de doenças. Olha, vamos continuar lá falando de sais minerais. Então, eu falei que os sais minerais, eles ajudam a regular as funções químicas do nosso corpo, ajuda lá no metabolismo. E onde que a gente adquire os sais minerais? O nosso corpo produz esses sais minerais? Não, o nosso corpo não produz. De onde que a gente retira? Retira das plantas. De onde as plantas retiram? Do solo. Então, as plantas retiram do solo, constroem o corpo dela. Daí, nós nos alimentamos. Ah, mas quando a gente come uma carne, por exemplo, não tem sais minerais? Tem, porque os animais se alimentaram dessas plantas. Lembra da cadeia alimentar? As plantas são a base da cadeia alimentar. Então, quando elas retiram do solo e vão transferindo através da cadeia alimentar para os outros seres vivos. Quais são os sais minerais encontrados no nosso corpo? Olha, tem vários. Eu trouxe alguns como exemplo para vocês olharem, então acompanhem comigo, tá? Eu vou ficar apontando na tela e vocês vão me ajudando. Olha, sais de silício são encontrados em carapaças de diatomáceas e espículas de poríferos. Então, nós temos as esponjas do mar, que elas têm as espículas e elas têm, formado por sais de silício. Diatomáceas são algas unicelulares.
Então, a carapaça dessas diatomáceas é formada de silício. Eu não sei se vocês viram, mas eu acho que sim. Sabe aqueles pacotinhos que às vezes vem, um pacotinho fechado, vem uns negocinho branquinho ou meio transparente dentro de sapatos, geralmente? Lá ali tem sais de silício, ajudam, né, a retirar a umidade. Carbonato de cálcio compõe o exoesqueleto de moluscos. Então, sabe as conchas do mar? Dentro da concha existe um molusco. Aquela conchinha é feita de carbonatos de cálcio. Tem também carbonatos na casca de ovo, nas espículas dos poríferos também. Fosfato de cálcio é encontrado no endoesqueleto dos vertebrados. Então, endoesqueleto é dentro, é o esqueleto que tem dentro do nosso corpo. Lá dos vertebrados. Nós, seres humanos, somos vertebrados ou invertebrados? Somos vertebrados, temos coluna vertebral. Então, ele está dentro do nosso esqueleto. Então, nós temos fosfato de cálcio ajudando a fazer o nosso esqueleto. Já ouviram falar que tem que comer bastante cálcio, toma leite para fortalecer os ossos? Então, acontece isso. Ele retira desses alimentos que a gente come, do leite ou derivados, por exemplo, e ele retira e ele vai calcificando, ajudando a calcificar os ossos do nosso corpo. O iodo é encontrado em frutos do mar. O iodo é bem importante na glândula tireoide, ajuda a regular essa função do iodo. Ele é tão importante, o iodo, que o nosso sal de cozinha é o sal iodado. Eles acrescentaram o iodo no sal, porque antigamente, quando a nossa tireoide começa a trabalhar, se eu não tenho quantidade ideal de iodo, ela vai aumentar de tamanho. Então, bem antigamente, existiam pessoas que tinham uma papada assim, e aí ficava assim, chamava bócio. O que acontecia? É porque estava tentando trabalhar e não tinha o iodo, e aí aumentava esse tamanho. Aí era muito comum, isso bem antes, lá no tempo dos avós de vocês, ou bisavós talvez. E aí eles resolveram falar assim, mas qual alimento? Vamos colocar iodo na alimentação, vamos introduzir o iodo na alimentação. Onde que a gente pode colocar o iodo? Qual que é o elemento que muita gente come e não ia alterar nenhum sabor, nada? Então é no sal. Então hoje em dia eles colocam o iodo no sal. E aí a quantidade mínima de iodo já ajuda a regular. Professora, e as pessoas ficavam com esse bócio, com essa papada? Não. Se começava a usar o iodo, ela voltava ao normal. O potássio é importante lá na formação dos nossos dentes e também na formação dos ossos. O ferro, já ouviram falar, come feijão tem bastante ferro. Ou então a pessoa está com anemia, falta de ferro, come feijão, né? Ou come alimentos que têm cor escura, por exemplo, couve, né? Então, ele é muito importante porque ele está na hemoglobina. Hemoglobina, a célula é uma proteína do sangue, mioglobina e enzimas respiratórias. É fundamental para a respiração celular e ele também é o iodo que captura o oxigênio na respiração e vai levando o oxigênio para todas as células. O cálcio é integrante dos ossos, olha, fosfato de cálcio e o cálcio. Fosfato é integrante dos ossos, dente, participa do processo de coagulação, de contração muscular, né? O flúor tem um papel importante na prevenção da cárie. O flúor é acrescentado na nossa água, na água que vem lá na nossa casa. Quando ela é limpa, é acrescentado flúor para ajudar na manutenção dos dentes, ajudar a evitar cárie. O nitrogênio, ele é integrante da molécula de ATP, que é a molécula de energia, né? Fornece energia para a célula. O nitrogênio é encontrado em grande quantidade no ar, né? Mas aí as plantas conseguem absorver e a gente, através da alimentação, pega o nitrogênio. E o sódio e potássio, importante papel na condução do impulso nervoso. São alguns exemplos de sais minerais. Lembra que eu falei que o nosso corpo elimina através da água as excretas? Então o suor, quando o suor sai, além de ajudar na termorregulação, ele também está eliminando excretas. E ele é formado por água e sais minerais, por isso ele tem esse gostinho mais salgado. E o suor não tem cheiro. Como assim, professora? Às vezes eu suo bastante e eu fico com um cheiro um pouco desagradável. Tá, mas daí não é o suor. O suor não tem cheiro. O que produz aquele cheiro de suor é que existe uma bactéria que ela vai se alimentando desse suor e da gordura que tem no nosso corpo e aí ela solta esse cheiro. Então, o ideal sempre seria, se você está sentindo esse cheiro,
faz um tratamento para eliminar essas bactérias, usa um álcool 70, por exemplo, nas axilas, ajuda bastante, né? Toma banho, lava bem essa região, que ajuda bastante. Então, o suor não tem cheiro. Se você tiver com cheirinho, é porque é uma bactéria. Então, tem que cuidar para fazer com que ela suma do nosso corpo, né? Não se deve eliminar o suor, apenas controlá-lo. Então, é importante a pessoa suar. Então, às vezes, compra um desodorante que não deixa suar. Isso não é bom, porque através do suor elimina as excretas. Então, compra o desodorante que regula, mas não que bloqueia, por exemplo, totalmente o suor. E existe uma doença de excesso de suor. Já ouviram falar? O nome dessa doença é hiperidrose. Ela é fisiopatológica, né? E ela ocorre uma produção excessiva do suor. Atinge cerca de 2% da população. E o que acontece? Pode acontecer o bullying. Por quê? Porque a pessoa não tem como controlar. Simplesmente a mão, pode ser na mão, pode ser nos pés, pode ser nas costas. Simplesmente pode estar a temperatura que for, a pessoa sempre está lá encharcada de suor. Então, a gente tem que sempre pensar que foi escolha da pessoa, isso ou não? Então, às vezes ela não pode controlar, então temos que cuidar muito, se conhece alguém com essa hiperidrose, cuidar com o bullying. Vamos para uma atividade. Olha só, o que é essa imagem aqui? É um rótulo de embalagem, bolo sedução. Então, você já ouviu falar que determinados alimentos contêm sais minerais? Sabemos da importância da manutenção deles para a atividade do corpo. Então, qual é a atividade? Vocês vão observar esse rótulo e vocês vão identificar os sais minerais que estão aqui presentes e qual é a função. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. E aí, gente, conseguiram pensar? Olha aqui, tá fácil, olha. O cálcio, o ferro e o sódio. Nós estamos vendo eles. Carboidratos, proteínas são outras coisas que nós vamos aprender ao longo dessas aulas. Então, olha, cálcio encontrado nos ossos e dentes, o ferro está nas células vermelhas, ajuda no transporte do oxigênio, e o sódio regula o volume sanguíneo, é importante nos impulsos nervosos e na contração muscular. Olha, vamos lá para uma outra notícia. Então, é notícia. Desidratação em cães e gatos. Saiba como proceder. Então, exposição prolongada ao sol, febre e consumo insuficiente de líquidos são causas muito associadas à desidratação em cães e gatos. No entanto, né, a notícia continua. Então, os principais responsáveis pela desidratação dos animais são a diarreia e vômito. Então, gente, não é só nós, humanos, que sentimos calor e que podemos nos desidratar. Os animais domésticos também, eles vão suar, né? Imagina, eles têm os pelos que ajudam a aumentar a temperatura. E aí eles vão suar e podem desidratar. Então, nós devemos cuidar com os nossos animais. Diarreia e vômito também pode causar desidratação neles e pode levar à morte. Se você ficou interessado na notícia, pode apontar a sua câmera aqui para o QR Code ou então procurar no link aqui, ó, que você vai ter acesso à notícia completa. Então, o que nós vimos nessa aula?
Nós conhecemos as principais características físico-químicas da água e também dos sais minerais. Estudamos também o que é a tensão superficial e também refletimos a importância de uma alimentação balanceada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!